Na sua opinião, essa arma foi descarregada de maneira correta? Olá a todos, eu, como sempre, sou Vlades para a História. Há anos trabalho como instrutor de tiro e frequentemente me encontro em muitas situações onde pessoas que estão manuseando armas de fogo como esta não as tratam com a atitude correta. Descarregar uma arma de fogo, colocá-la em segurança, pode parecer, especialmente para atiradores mais experientes, algo bastante simples e banal, mas o diabo está nos detalhes. Em vez de simplesmente mostrar para vocês os passos que alguém pode seguir para descarregar uma arma de fogo, prefiro explicar a fundo o que quero dizer quando falo de cultura de segurança, das armas de fogo ou, na verdade, cultura de segurança em geral. Quando falo de cultura de segurança com armas de fogo, quero dizer algo que vai muito além de uma série de simples ações mecânicas que deveriam, por exemplo, descarregar a arma ou colocá-la em uma condição segura. A cultura de segurança é como nós raciocinamos, como nós nos posicionamos em relação a esse problema. E a primeira grande coisa que muitos fazem é não ter humildade suficiente. Quando falamos que a arma descarregada, ou que você pensa estar descarregada, pode te matar, não é uma mensagem que eu, ao menos, direciono aos iniciantes. É mais uma mensagem que eu direcionaria aos veteranos desse meio, porque erros com armas de fogo eu realmente vejo muitos no meu trabalho todos os dias. Tanto dos iniciantes, que até certo ponto eu posso justificar, mas principalmente de pessoas que não deveriam cometer erros porque deveriam ter a cultura da segurança. A atitude de "isso não vai acontecer comigo" é uma atitude profundamente errada. Vou dar um exemplo prático do que eu quero dizer com cultura. Eu atirava com uma pessoa anos atrás, uma pessoa que não era nada nova no mundo das armas de fogo. Ele dava seus tiros bang, 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 bang. Em um certo momento ele terminou de atirar, o ferrolho ficou fechado, essa pessoa pegou e se virou para voltar para a posição, estávamos em uma pedreira. Eu disse para ele: "Ei, espera, para onde você está virando com essa arma? Descarregue a arma." A resposta foi: "Eu sei que esse carregador não funciona bem, não trava aberto, mas contei os disparos." O problema não era tanto o fato de ele não ter descarregado a arma, o problema era a resposta, uma resposta de merda. A resposta de merda: "Comigo isso não acontece." Eu contei os tiros, confia, não tem como eu ter errado. E não, meu querido. Desde aquele dia, comecei a evitar essa pessoa como a peste, porque essa não é a atitude correta a se ter em relação às armas de fogo. O erro com essas coisas não deveria acontecer, mas erros acontecem. A diferença que podemos fazer é ter a humildade certa para entender esses erros. Aceitar que os cometemos e fazer o possível para não cometê-los mais no futuro. Essa é a cultura das armas de fogo e a segurança com armas de fogo. Meu primeiro conselho, absolutamente, para todos vocês é: sejam humildes. Sabe aquela sensação quando você está segurando um objeto, está um pouco distraído, ele cai e quebra? Você poderia ter segurado mais forte, poderia ter feito, mas não fez. E é exatamente assim que os acidentes acontecem. Depois que acontece, ou até mesmo quando acontece com outra pessoa, é fácil julgar. Isso ocorre muito comigo quando, por exemplo, atiro com a polícia local no estande de tiro de Leguiano. Que às vezes algumas pessoas, alguns agentes, fazem muito bem o procedimento de descarregar as armas de fogo, enquanto talvez todos atiram juntos em seus alvos. Quando coloco eles para atirar individualmente, faço isso de propósito. Por exemplo, para colocá-los um pouco sob pressão, justamente para ver o que acontece naquele momento, muitas vezes eles começam a errar. E é fácil julgar estando de fora. Mas, se você já fez uma prova desse tipo, ou até uma apresentação de música quando estava na escola, ou qualquer teste onde as pessoas estavam te olhando e você precisava fazer alguma coisa, entende bem a tensão que se pode sentir e entende bem como é fácil errar. Por isso, todos os procedimentos que precisamos enfrentar devem ser pensados justamente para essas situações, porque os maus hábitos vão aparecer justamente quando não é o momento. Se eu tenho um mau hábito por causa de uma cultura de segurança deficiente, justamente quando eu mais precisar fazer as coisas corretamente, eu garanto para vocês, vocês vão errar. Eu vou errar, vocês vão errar. Antes mesmo de vermos propriamente o procedimento correto de descarregamento e tentarmos analisar os pequenos detalhes, lembrem-se de uma coisa muito importante. Esta pistola é uma FN 509. Ela funciona, na verdade, como funciona a maioria das pistolas semiautomáticas,
mas armas diferentes podem funcionar de maneiras diferentes. Mesmo que vocês sejam entusiastas de armas de fogo, tenham a humildade de pesquisar ou ler o manual da sua nova arma que vocês adquirirem. Eu não peguei essa arma e saí atirando imediatamente. Eu li o manual. Mesmo que o manual, vou ser sincero, não me ensinou nada de novo. Eu, de qualquer forma, li o manual, porque podia conter informações e detalhes de funcionamento dessa arma que potencialmente eram diferentes dos que eu conhecia. E se com armas desse tipo, ou seja, por exemplo, que tem um carregador removível ou um retém do ferrolho, o procedimento de descarregamento é muito parecido ou igual entre elas, pode ser que existam armas que não tenham essas características. Existem armas que não têm o retém do ferrolho ou armas que não têm carregador removível. Nas pistolas, isso é relativamente raro, embora não seja impossível. Por exemplo, em espingardas de ação por bombeamento ou rifles de ferrolho, não há carregador removível. Existem várias soluções para descarregar corretamente essa arma, que podem variar de arma para arma. Então, antes de tudo, vocês precisam conhecer a sua arma. E atenção, porque os procedimentos de descarregamento podem variar dependendo do sistema de arma que vocês têm na sua frente. Se quisermos descarregar essa arma, o que vamos fazer? Bem, alguém diria para tirar o carregador. Esperem um pouco, parem um instante, vamos pensar um pouco. Eu, neste momento, estou com uma arma carregada. Sabem qual o problema de fazer o que vou dizer? É que estou falando com a câmera. A primeira coisa que vocês deveriam fazer ao se aproximarem de uma arma de fogo, sem saber se está carregada ou descarregada. Agora nós sabemos disso, mas devemos tratar toda a arma como se estivesse carregada e lembrar de um conceito chamado silêncio operacional. Se vocês estiverem conversando ou distraídos com outra coisa, podem acabar pulando etapas fundamentais nesse procedimento. Então, antes de tudo, vamos manter o foco no que estamos fazendo. Além disso, lembrem-se sempre de não manter o dedo em contato com o gatilho e de manter a arma apontada para o alvo. Caso vocês errem alguma coisa, o disparo que não deveria acontecer, mas aconteceu, pelo menos vai em uma direção segura. Então, com esta arma agora que está com uma bala na câmara, vou descarregá-la. Como faço isso? Primeiro eu faço e depois analisamos juntos, passo a passo. Os detalhes são importantes. O primeiro passo fundamental, neste momento estou apontando para o alvo, estou pensando em descarregar a arma e não em conversar com meu amigo do stand, é a remoção do sistema de alimentação, neste caso o carregador. Lembrem-se que há armas sem carregadores removíveis. Vamos prosseguir com a remoção. Depois, é preciso remover o cartucho da câmara. Neste momento, a arma não está segura. Se eu puxar o gatilho, ela dispara. Como podemos resolver isso? Podemos simplesmente puxar o ferrolho para trás. Eu prefiro fazer essa manobra pelo simples motivo, pela simples comodidade de não perder a munição por aí. Às vezes, se vocês tiverem alguma pedreira na grama alta ou nessas outras situações, pode acabar perdendo e entende que isso não é algo muito agradável, até do ponto de vista legal. O movimento que faço é colocar a mão em concha sobre a janela de ejeção, mas ao mesmo tempo, com o polegar da mão forte, levanto a alavanca de trava do ferrolho. Assim, o ferrolho fica travado aberto e a munição fica na minha mão. Ainda não terminamos porque precisamos inspecionar se realmente removemos uma munição da câmara e se retiramos o carregador. Como fazemos isso? Podemos fazer isso simplesmente olhando dentro da arma. Olhe, observe dentro da câmara, do cano e também veja onde deveria estar o carregador. Vamos garantir que ambos foram removidos. Veja, é muito fácil pular essas etapas. Eu vejo muitas pessoas fazendo essa operação muito rapidamente, rápido demais para perceberem que realmente essas duas partes foram removidas. Outro conselho meu, já que vocês podem não enxergar bem, estão estressados, estão no escuro, especialmente quem usa armas por motivos de defesa, não conseguem ver porque os óculos embaçaram e tantas outras coisas, para que serve o tato?
Coloque o dedo dentro do cano para verificar se não há nada. Coloque o dedo dentro do compartimento do carregador para verificar se realmente você o removeu. A operação de colocar em segurança, porém, não termina aqui, porque precisamos fechar a arma e guardá-la de maneira segura, por exemplo, em um recipiente ou no próprio coldre. Como fazemos isso? Vamos fechar o ferrolho. E aqui provavelmente está o erro mais grave que os atiradores cometem, um erro grave que pode levar a consequências desastrosas. Um erro grave, que agora vou contar para vocês. O que aconteceu bem aqui, 2 meses atrás, felizmente ninguém se machucou. Mas vai fazer vocês entenderem como uma série de atitudes mecânicas que nós tomamos podem levar a consequências desastrosas. Vejam, muitos neste momento, nessa condição, fariam o que se chama de disparo em seco, justamente para confirmar que não há nada no cano e liberar os mecanismos de disparo. Nada é mais perigoso que um disparo em seco mal feito. Vocês podem perguntar, como assim? Dá para errar um disparo de teste? Não é só apertar o gatilho? Na verdade, não. O diabo está nos detalhes, porque se vocês viram antes, eu apontei para o meu alvo e apertei o gatilho, eu atirei, não fiz um disparo em seco, eu mirei no alvo com a intenção de acertá-lo. Por que isso? Alguns meses atrás, um vigilante tinha terminado o seu teste e estava recolocando as balas no carregador. Como vocês sabem, ou se não sabem, nos TSN somos nós que damos as balas para os vigilantes e eles devem disparar todos os tiros que nós damos. Na verdade, existem 2 leis diferentes que impõem esse comportamento. Por isso, as balas próprias normalmente são separadas pelos vigilantes e depois colocadas de volta no carregador. Essa pessoa já demonstrava não ter muita segurança ao manusear a arma. Naquele momento, eu estava ao lado desse vigilante varrendo os estojos, até porque ele tinha terminado de atirar, não havia mais ninguém. E o que aconteceu? Eu ouvi esse barulho. Eu me aproximei e falei, mas você sabe que acabou de colocar uma bala na câmara? Enquanto isso, a pessoa já tinha guardado a arma. Eu chamei a atenção para isso. Então, espera um pouco, você está com uma bala na câmara? Agora, isso aconteceu em uma fração de segundo, então vocês precisam usar um pouco a imaginação. Mas essa pessoa pega a arma literalmente com esse ângulo e aperta o gatilho. E obviamente o que acontece? Um tiro. Se analisarmos esse relato superficialmente, poderíamos dizer que simplesmente essa pessoa errou a sequência de descarregamento da arma e não percebeu que tinha carregado a arma, e por isso um tiro foi disparado. Mas se formos aos detalhes, vamos notar que esse pequeno incidente, que por sorte terminou apenas com um tiro em uma das divisórias laterais do estande de tiro, revela um problema de atitude em relação à arma de fogo. Se repetirmos o mesmo gesto várias vezes, quando estivermos em uma situação de estresse em que não pensaremos, faremos aquilo automaticamente. E se nos acostumarmos que durante o descarregamento da arma, em certo momento é preciso apertar o gatilho, muitas vezes rapidamente, como fazem muitas pessoas, isso vai se instalar em nós. Vamos errar de alguma forma, porque normalmente nunca acontece com a gente, sempre acontece com os outros, alguém vai errar essa sequência e apertar o gatilho por acaso, quando a arma estiver carregada. O problema dessa sequência é que essa pessoa viu uma arma em uma condição que eu, como instrutor de tiro, disse: olha, a arma está carregada, ela viu o mecanismo de disparo armado. E o primeiro pensamento dela, o pensamento instintivo, foi apertar o gatilho, porque na sequência de descarregar que essa pessoa sempre fez, no final tinha que apertar o gatilho, independentemente da condição da arma. Entendam que há uma diferença entre simplesmente descarregar a arma e apertar o gatilho. E quando eu faço o descarregamento da arma, eu aponto, miro no alvo e atiro. É uma questão de regras mentais. Não posso associar o descarregamento da arma a apertar o gatilho. O gatilho só deve ser pressionado exclusivamente quando se aponta para o alvo com a intenção de atingi-lo. É o único momento em que podemos colocar o dedo no gatilho. Por isso, até eu que sei neste momento que a arma está descarregada. Devo, se estou disparando para descarregar, apontar para o alvo ou para uma área segura. E só aí meu dedo pode ir para o gatilho. Pergunta:
O que vocês fariam se o sistema de disparo estivesse armado e talvez vocês não pudessem apontar para o alvo, talvez estivessem usando a arma por razões de defesa? O que fariam nessa situação? Honestamente, uma arma desse tipo pode ficar assim. Não há necessidade de apertar o gatilho. Não façam disparos em seco de teste. Disparos em seco de teste não existem. O que existe é mirar no alvo e atirar. Acho um pouco estranho fazer esses vídeos, mas explicar não é tanto, já que dou aulas de tiro, que é meu trabalho. Mas pensem no começo, quando eu fiz um descarregamento, que agora vocês entendem como acionamento de teste do gatilho, não estava correto, porque eu apertei o gatilho sem mirar no alvo. É um pouco estranho ter que cometer esses erros de segurança para mostrar a vocês o procedimento correto. Me perdoem talvez pela hipocrisia neste momento, porque até agora estivemos dizendo para ter cuidado com a atitude, cuidado com a cultura. Não caiam na armadilha de pensar que isso acontece com os outros, mas não comigo. Mas lembrem-se também que eu sou instrutor de tiro. E às vezes eu preciso fazer pequenas coisas para demonstrar. Talvez para meus alunos ou para vocês um pouco hoje, também hoje, meus alunos internautas, qual é a atitude correta, o comportamento correto com as armas de fogo? Minha última atitude, que é meio que um apelo, às vezes os apelos acabam em vão, mas se houver pelo menos uma pessoa para ouvi-lo, para senti-lo, eu fico feliz. Acho que o que eu faço, falar sobre armas de fogo na internet, serve para alguma coisa. As armas de fogo, além de serem o meu trabalho, são a minha grande paixão, como vocês certamente já sabem. E a ideia de que talvez eu tenha ajudado alguém me alegra muito compartilhar essa paixão. Uma paixão que, no entanto, precisa de passos certos. Porque é uma paixão perigosa e não podemos negar isso. E o meu apelo é este: se vocês virem alguém, seja um amigo, colega, se forem a alguma pedreira, clube de tiro, tiro a signo nacional e virem comportamentos que não são seguros, falem. E se ninguém reagir a isso, saiam dali. Porque quando vocês leem que uma pessoa, um proprietário de armas, um policial, um vigilante atira no sobrinho enquanto limpava a arma de fogo, a culpa também é de vocês. A culpa também é de vocês, pois deram movimento e dinheiro para uma estrutura inicialmente insegura. E eu sei que às vezes é caro, é um saco ter que ir talvez mais longe, onde são mais rígidos em certos comportamentos de segurança, mas a segurança e a cultura de segurança são construídas por todos nós. E se vocês preferem ir a um lugar onde deixam vocês fazerem e deixam a pessoa fazer o que quiser, ao invés de ir a um lugar onde as regras são respeitadas, vocês fazem parte do problema. Vocês fazem parte desse mundo das armas de fogo que contribui para torná-lo menos seguro e não mais seguro. As armas são perigosas. O número correto de incidentes com armas é 0. Por hoje é só da minha parte e, como sempre, a gente se vê na próxima.